você mexeu para frente ou para trás, você pode ter deixado o tempo de reação mais lento ou mais rápido. Então a marcha lenta vai demorar mais a cair ou pode cair mais rapidamente. Esse é um ajuste feito numa máquina, num computador, quando a peça está calibrada, e a gente não recomenda, tanto que tem um selo, que é o selo de garantia da calibração. Quando você tira esse selo, você perde automaticamente a garantia do produto. Então não recomendamos que seja feito esse tipo de sistema ou de ajuste no sistema. Falando ainda de atuadores, vamos falar de módulo de ignição. Módulo de ignição é considerado um atuador eletrônico. Se a gente pegar qualquer módulo, todos eles têm uma similaridade. O módulo de ignição ele tem um princípio de funcionamento muito igual para todos os sistemas. Nós resolvemos falar especialmente de um módulo que é o que mais vem chamando a atenção nos últimos tempos. O módulo de ignição de um sistema que não existe mais, né, não é mais fabricado, que é da linha Multec 700, Monza, Cadete, Ipanema, que usava um sistema chamado módulo REI, de High Energy Ignition, ignição de alta potência. Esse projeto é um projeto bastante simples. Dentro do sistema existe uma bobina impulsora dentro do distribuidor, que quando o motor está em funcionamento, essa bobina impulsora gera sinais para dentro do módulo REI. Esses sinais para o módulo REI são convertidos e enviados para o computador do veículo, para que o computador saiba o momento que ele deve injetar combustível. Uma vez que o computador tem injetado combustível, ele devolve um sinal para o módulo REI e o módulo REI vai mandar um sinal para a bobina de ignição para centelhar a vela. Então, ele trabalha, portanto, mandando informação para o computador e mandando a informação para a bobina de ignição. Esse projeto, normalmente, a gente não mostra. É um projeto bastante interessante porque ele tem um circuito integrado e como é um projeto antigo, ele nem era para o Monza, ele era um projeto que vinha do Canadá para um sistema da General Motors canadense e ele tem um par de transistores em efeito Darlington que aquece demais. Então, junto com esse sistema, foi necessário colocar uma placa dissipadora de calor, uma placa radiadora, por causa desses dois transistores. Normalmente você não vê assim a peça, você vê a peça por trás, onde aparece a parte de trás do radiador. Vem até um gel para você passar nessa placa, para ajudar a dissipar calor. Muita gente fica preocupado até, mas vou perder um negativo eletrônico. Não se preocupe, o negativo eletrônico não é feito pela placa. Ele é feito por um dos parafusos de fixação. Portanto, mais atenção à condição do parafuso, se ele não está enferrujado, do que a essa placa. O circuito eletrônico é de autoria da Motorola, esse projeto é o Motorola, e, feito há muito tempo atrás, eles não previram algo que acontece hoje. Você imagina, esse carro não é mais produzido, e até comentando com alguns projetistas, falando, poxa vida, por que tem queimado tanto o módulo REI? Nunca queimou, era difícil queimar quando o veículo era novo e agora toda hora queima. A resposta é simples. Esse projeto previa a manutenção preventiva. Uma vez que o veículo não fosse trocado velas, cabo de velas, tudo que envolve ignição, poderia ter uma fuga de corrente. Essa fuga de corrente poderia causar um dano ao sistema eletrônico. Então, normalmente, a gente sempre acredita o seguinte, queimou o módulo REI, pode procurar uma fuga de corrente em algum lugar ou uma ausência de negativo, ausência de terra. Tanto que, para tentar ajudar vocês, nós fizemos uma bula, igual bula de remédio. Está escrito nessa bula, não troque antes de ler este informativo, ela vai dentro da caixinha do módulo REI, e ali tem uma série de soluções, uma série de dicas que você deve testar antes de trocar o módulo REI, para não ter que trocar 1, 2, 3, 10 módulos até descobrir que era um negativo ruim, que era... Existe um cabinho terra que originalmente ficava entre o cabeçote e a parede corta-fogo ou até a bateria. Com o passar do tempo, eles acabam perdendo esse cabinho terra e acabam tendo uma anomalia, uma falta de negativo na parte superior do cabeçote. Isso pode provocar uma queima, um aquecimento do módulo REI, por exemplo. Tá? Então, o módulo REI, acreditem, sempre leia esse boleto informativo, esse informativo que nós colocamos, que vão te ajudar bastante.
Entrando em sensores, vamos falar do MAP, mais comumente conhecido como MAP, que é Manifold Air Pressure, ou pressão de ar no coletor de admissão. Esse modelo é um sistema chamado General Motors, que eles foram os primeiros a utilizar esse sistema. O MAP, ele é muito simples. O objetivo eletrônico do MAP é transformar o vácuo sentido no coletor de admissão, por isso ele tem uma mangueira ligada do MAP ao coletor de admissão. 3 fios apenas, um positivo, um negativo e um sinal que vai ao computador. Objetivo eletrônico, transformar o valor de pressão que está sendo sentido no coletor de admissão em um valor que o computador entenda. Esse valor pode ser um valor de voltagem, por exemplo. Internamente, o MAP também tem um circuito integrado, de um lado da placa, uma placa de efeito sanduíche, do outro lado dessa placa, voltado para aquele tubinho onde vai ter a medição do vácuo, nós temos um cristal piezoelétrico. Então, de uma maneira mais técnica, o objetivo do sistema é transformar a pressão sentida barométrica sobre o cristal em voltagem. Só que quando você liga o veículo que tem esse sistema, ele é bastante inteligente, o sistema. Quando você liga, ele faz uma primeira medição que é que atmosfera se encontra naquele momento. Como assim? É que existe uma pressão atmosférica, você deve viver em algum ponto do globo terrestre e cada ponto pode ter uma pressão atmosférica diferente. Então ele usa como base técnica a atmosfera ao nível do mar, que é igual a 1.013 bar de pressão. Então, a hora que você ligar a chave, ele vai fazer uma medição e saber se você está a nível do mar ou que altitude você se encontra. Eu estou a 1.500 metros, 1.200 metros. Por quê? Na medida que você sobe em relação ao nível do mar, você tem uma diminuição dessa pressão, você tem menos ar em volta do seu corpo. E no caso do automóvel, você vai ter menos ar em volta do sistema. O computador precisa saber dessa variação para poder calcular o valor de vácuo possível naquela pressão atmosférica e poder dizer para o computador, olha, esse é o valor para que o computador faça os cálculos matemáticos e injete combustível na quantidade adequada para aquela atmosfera. Então você ligou a chave, ele fez a medição da atmosfera, depois ele vai fazer a medição do vácuo. Uma curiosidade é que os sistemas, eles costumam fazer uma média de 40 a 50 segundos, ele faz uma varredura relendo a pressão atmosférica. Por quê? Você pode estar subindo ou descendo uma montanha, e aí a pressão atmosférica está sendo variada, e aí ele precisa dessa informação para ir controlando adequadamente a quantidade de combustível a ser injetado. Uma vez me perguntaram se era possível medir esse componente sem ter nenhum equipamento eletrônico sofisticado. Eu disse, olha, é possível. Se você tiver uma bomba manual de vácuo e um multímetro, e mais um equipamento extremamente técnico, que é uma tabela, como vocês estão vendo, essa tabela tem o valor barométrico e um valor de volts. O valor que você pode executar de vácuo em cima do sistema e qual a resposta do MAP em voltagem para aquele valor de vácuo. Na prática, é mais ou menos assim. Vamos pegar um Corsinha como teste, que é bem simplesinho. Conectado um multímetro entre o negativo e o sinal, você vai soltar a mangueirinha do vácuo do sistema e colocar a mangueira da bomba de vácuo. E vai produzir vácuo e ler se o valor corresponde ao valor de tabela. Tá? Então, só repetindo. Está aqui, ó, fazendo a medição, coloca-se a mangueira da bomba de vácuo manual, se reproduz vácuo de acordo com o valor da tabela e se verifica no multímetro se está coerente com o valor de vácuo. Tudo bem? Estão me lembrando aqui que eu esqueci de dar um salve para o pessoal do jornal, o Carlos, a Daniela, a Shelly, lá de Recife, lá que vão para a feira agora, vão ter agora uma feira lá em Recife, a Autonor, o pessoal está lá, deve estar acompanhando. Desculpe pelo esquecimento aí, um abraço a todos vocês aí. Valeu.